Vamos lá. Bom, na aula passada eu trabalhei junto com você o último princípio, que é a continuidade, fizemos a leitura do artigo 6º. Agora vem contrato de concessão. Olha que orgulho, o gráfico que eu consegui com toda essa incapacidade de realizar no computador. Olha que bonitinho que ficou. A sua sorte é que aqui não tem quadro, que se eu tivesse que desenhar, a minha filha com 4 anos e meio desenha melhor que o pai dela, mas ó, disparado, né? Ah, por falar nisso, ontem eu falei com a Clara, eu falei, filho, o papai está viajando, né? Sempre que o papai viaja, o papai leva um presente. O que você gostaria de receber? Papai, eu quero uma Barbie com 2 cachorros, um golfinho e um príncipe. Meu Deus, onde é que eu acho uma Barbie com 2 cachorros, um golfinho, não sei qual que é a interação entre eles, e o príncipe, né? Difícil essa vida de pai, né? Mas hoje tem que ir atrás. Então já avisei hoje a gravação, vamos, porque eu tenho que ir atrás dessa Barbie. Né? Como não? Olha a configuração. Aí eu falei, filha, já não tá bom de Barbie? Ela falou, não, papai, eu preciso de muitas Barbies. Vê como é que é mulher? Mulher desde o princípio quer um monte de coisas, né? Um monte de sapato, um monte de bolsa. É claro, um monte de Barbie. Veja lá o contrato de concessão. Olha como é a configuração de uma concessão. Estado, também chamado de poder concedente, firma um contrato com a concessionária. Esse contrato de concessão, eu já te antecipei essa informação lá no comecinho. O com aqui, ó, concessão, concessionária, você tem que lembrar da concorrência. Eu falei para você no artigo 175 da Constituição Federal o seguinte, que não é possível, por concessão ou permissão de serviço público, realizar a contratação direta. Tem que licitar. Pois é. O Estado vai licitar, se é uma concessionária, tem que ser, se é uma concessão, né? Tem que ser por concorrência. Tem lá o vencedor, ele firma então um contrato, assina um contrato com o Estado, e eu tenho aqui a concessionária. O que acontece? A concessionária, por sua vez, ó, presta um serviço ao usuário. A concessionária presta um serviço ao usuário. O usuário que se utilizou do serviço vai pagar o preço para a concessionária. O usuário que se utilizou do serviço vai pagar o preço para a concessionária. Então esse é como se fosse assim, ó, o desenho do contrato de concessão. Esse é o desenho do contrato de concessão. Estado, poder concedente, mediante licitação, necessariamente na modalidade de concorrência, vai firmar um contrato. Essa aqui, a concessionária, vai prestar o serviço. O usuário que se utilizar desse serviço faz a remuneração, paga para a concessionária. Viu só que facinho? Então, no contrato de concessão, nós estamos ali visualizando 3 partes. Olha que pergunta simples, mas que pergunta boa de prova. Um contrato de varrição de rua é um contrato de concessão de serviço público? Um contrato de varrição de rua é um contrato de concessão de serviço público? Para fazer a varrição da rua, como diz, né, para dar aquela barridinha, é serviço público? Isso é um contrato de concessão? Temos que analisar. O Estado firma um contrato com uma empresa, Limpeza Urbana Limitada. A empresa, então, coloca todo o seu pessoal para realizar a limpeza da praça, para varrer calçadas, para fazer a limpeza do município, de uma área daquele município. Cadê a terceira parte? Você está passando pela rua e fala, opa, está aqui varrendo, ó, eu sou usuário aqui, ó, está aqui já o dinheiro. Existe isso? Não. Então, cuidado. O contrato de varrição de rua, de limpeza pública, o contrato de asfaltamento, ele se encaixa nesse contrato de concessão? Não tem como. Porque eu tenho a relação entre o Estado e a pessoa jurídica, por exemplo. Mas o que está faltando aqui? Está faltando essa última parte. Cadê o usuário pagando pelo serviço utilizado? Não tem jeito.
Então, cuidado que esse contrato com a empresa que realiza a varrição, com a empresa que realiza o asfaltamento, com a outra que faz a limpeza do município, esses contratos não são contratos encaixados na concessão de serviço público. É um contrato simples, um contrato administrativo, óbvio, mas lá da 8666, um contrato normal. Entendeu? Percebeu como é uma diferença tão simples, tão pequena, mas que muda todo o regime aplicado? Então é isso. Se eu não tenho a figura do usuário, se o usuário não está pagando o preço pelo serviço utilizado, não é contrato de concessão. Vai ser um contrato administrativo comum, vai ser um contrato simples. Facinho? Beleza? Então tá bom, vamos na sequência. Ó, ia mudar no tablet, achando que ia mudar lá. Vamos na sequência. Aí eu tenho as espécies, ó. Eu tenho a concessão simples, tenho a concessão precedida da execução de obra pública. No Brasil, vamos bater um papo sobre esse tema, depois a gente vai falar mais. No Brasil, eu tenho 4 concessões. 2 comuns, 2 especiais, né? Vida longa e próspera, acho que era isso que eles falavam. Ó, 2 comuns, é isso, Jefferson, 2 especiais. Não é que o Jefferson está falando que é assim as concessões comuns especiais, é a vida longa e próspera, né? Ótimo. Nessas 4, a 8987 fala da comum. Parceria público-privada, concessão patrocinada e concessão administrativa falam das especiais. Então, quando eu trabalho com a espécie aqui, letras A e B seriam as concessões comuns. Concessão simples, concessão precedida da execução de obra pública. Aí você fala, tá, Barbieri, qual é a diferença? Olha que bonitinho. Essa aqui é a concessão simples. Olha que lindo. Viu só? Que beleza? Essa é a concessão simples. A relação entre o poder concedente, a concessionária presta serviço ao usuário, o usuário remunera a concessionária. Aí você fala, tá, mas tem a concessão precedida da execução de obra pública. Aí é linda a pergunta. Qual é a diferença entre a concessão simples e a concessão precedida da execução de obra pública? Olha aqui no teu slide. Simples, precedida da execução. A diferença, no fundo, é essa, obra pública. A diferença entre uma concessão simples e a concessão precedida da execução de obra pública é a obra pública. O resto é tudo igual. Mas espera lá. Dá um exemplo, então. Eu quero implementar o serviço de metrô subterrâneo no município X. Eu, Estado, não tenho grana para investir, não. E lá também não tem esse serviço, nenhuma linha está pronta. Eu lanço a concessão e falo assim, ó, quem vencer vai explorar o serviço de metrô. Ah, joia, bacana, mas vai ter que viabilizar a obra. Então a empresa que vencer, olha o que eu vou lhe dizer, ela, com dinheiro próprio, dinheiro do bolso da empresa, investe, executa, realiza, conclui a obra. Perfeito. E aí? Aí ela tem um prazo para explorar essa obra. Esse prazo tem que englobar 2 fatores. Primeiro fator, ela tem que reaver tudo o que ela investiu, porque senão ninguém é trouxa, né? Segundo fator, tem que ter lucro. Lógico, tem que ter lucro. Então vamos supor, a minha empresa fez a linha do metrô, começo a explorar a linha do metrô. Então daqui até aqui, foi todo o tempo necessário para eu reaver o valor investido. Joia. Até aqui, opa, esse outro pedacinho que eu andei foi para o lucro. Então pronto, está resolvido. Na primeira etapa, eu reinvesti, eu tive o retorno do investimento. Na segunda etapa, eu tive o lucro. Então é assim que nós trabalhamos. Vai para mim no artigo 2º, o artigo 2º ele inteiramente é conceitual. Vamos lá no artigo 2º, que eu quero lhe mostrar quais são aqui os perigos que você pode encontrar. Para os fins do disposto nessa lei, considera-se poder concedente à União, Estado, DF ou município, em cuja competência se encontra o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, tá vendo? Não precisa ter sempre obra pública, não.
Objeto de concessão ou permissão. Concessão de serviço público ou permissão, que nós vamos dar permissão mais na frente. A professora que trabalhar com você, organização da administração pública, ela vai lhe dizer que União, Estados, DF e municípios são considerados e chamados de entes políticos, administração pública direta, toda ela pessoa jurídica de direito público. Toda ela pessoa jurídica de direito público. Olha o inciso 2º. Concessão de serviço público. A delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Esse prazo determinado é o prazo necessário para ter lucro, pelo menos, né? Olha o inciso 3º. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. A construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público delegada pelo poder concedente, mediante licitação. Se é concessão, na modalidade concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização. Grifa esse final, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Nós vamos perceber que as concessões aqui não vão seguir o prazo do artigo 57 da 8666, mas não é por isso que os prazos são indeterminados, tá? O prazo é determinado também, só que não nos termos do artigo 57. Lembrando que quando eu estiver diante de uma concessão precedida da execução de obra pública, a grana para realizar a obra, o investimento não sai do Estado. Eu não estou colocando verba pública e verba privada, não. O dinheiro sai da concessionária. Ela já sabia, quando ela participou da licitação, que ela teria que necessariamente implementar, construir, realizar a obra para só depois prestar o serviço. Então é assim que tem que ser feito, tá bom? Essa é a diferença, então. Quando eu falo de concessão comum, ela pode ser simples ou precedida da execução de obra pública. Se ela for precedida da execução de obra pública, é a concessionária, com dinheiro do bolso dela, da concessionária, não é dinheiro do Estado, que tem que realizar a obra. Tanto na concessão simples, quanto na concessão precedida da execução de obra pública, os contratos são necessariamente por prazo determinado. Os contratos são necessariamente por prazo determinado. Bacana? E eu tenho alguns pontos específicos no nosso contrato de concessão de serviço público. Vou falar só do primeiro. Possibilidade de inversão de fases entre a habilitação e a classificação e julgamento nos termos do edital. Não é uma inversão de fases obrigatória. Eu não estou aqui falando do pregão que tem que inverter as fases. Não. Eu estou dizendo para você que é possível, lá na licitação, na concorrência, fazer a inversão de fases. Qual é essa inversão de fases? Eu não vou analisar os documentos primeiro, eu não vou analisar a habilitação. Eu vou analisar primeiro as propostas, eu vou analisar primeiro a classificação e julgamento. E depois que eu tiver os preços, eu analiso a documentação. Então aqui veja, é a possibilidade de inversão de fases entre a habilitação e a classificação e julgamento. A classificação e julgamento vem para cá, vem primeiro, a habilitação vai depois. Primeiro eu quero saber dos preços, eu quero abrir os envelopes e verificar as propostas. Depois eu analiso a documentação. Depois eu vou analisar o artigo 27 da 8666, juntamente com 8987, ver os documentos necessários ali, se estão ou não ok. Fácil? A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!